O sentimento dentro do Flamengo, do Ninho do Urubu, é de ingratidão total, total. O Gabigol está com um clima péssimo. Agora, tá perdoado. pode ser Flamengo e Botafogo, né? Pode. Cuidado. Pode ser Flamengo e Flu. Agora, depois das 2 derrotas iniciais, nos 2 primeiros jogos, sendo uma delas um banho de bola em casa, eu acho que aí poucas pessoas cravariam que o Botafogo conseguiria se classificar faltando uma rodada, entendeu? Vamos lá, galera. Começar aqui, antes de mais nada, trazer mais um bastidor aqui. O grupo de WhatsApp, que a pessoa vazou a foto do Gabigol com a camisa do Corinthians, se chama Meu Piloto. Inclusive, um abraço para o grupo de WhatsApp. Eu falei que ia mandar um abraço, estou mandando. E nesse grupo de WhatsApp, estão querendo também achar quem foi o X9 que vazou a foto. Dito isso, vamos para os fatos. Punição. O Flamengo divulgou nas redes sociais a punição ao atleta Gabigol. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração. Vamos lá, o Flamengo não divulga aqui, mas eu apurei. A multa aplicada foi de 10% em cima do salário CLT, o salário que ele recebe em carteira assinada. Ou seja, não é 10% do salário dele inteiro. Não sei quanto, de fato, o Gabigol recebe no salário CLT, mas a multa não vai nem fazer cosquinha no bolso do Gabigol. Tirar a 10 dele, eu acho que isso aí era o mínimo. Ele não tem mais por que vestir a camisa 10 do Flamengo, camisa essa que um dia foi do Zico. Acabou o respeito, pelo menos essa é a minha opinião. Inclusive falei hoje no SBT que isso deveria ser a primeira atitude da diretoria do Flamengo. Muitos me questionaram nas redes sociais: Vene, por que o Flamengo não rescindiu o contrato dele? Porque após uma análise detalhada da parte jurídica, eles entenderam que não tinha brecha, entre aspas, para poder rescindir. A não ser que ele fizesse algo muito grave, entendeu? E nesse caso, eles não entenderam algo como muito grave, a ponto de brigar, entre aspas, por uma rescisão de contrato. Aí o Gabigol poderia ir à justiça, enfim, daria um transtorno danado. Fato é que o Gabigol não vai continuar no Flamengo. A diretoria do Flamengo, além de aplicar a multa e retirar a camisa 10 dele, decidiu que não vai mais renovar, não vai mais tentar a renovação de contrato dele. Ou seja, o ciclo do Gabigol no Flamengo chegou ao fim. Ou está chegando ao fim, porque o contrato dele vai até dezembro. E aí, é claro, o jogador, junto com seus representantes, em determinado momento pode chegar na diretoria do Flamengo e até conversar por uma rescisão, não sei. Isso eu não tenho essa informação, se o Gabigol de fato vai fazer isso. Mas o que eu tenho de informação de bastidor, a diretoria do Flamengo, alguns membros da diretoria do Flamengo tentaram fazer com que Gabigol e seus empresários, ou o seu empresário, que se chama Júnior Pedroso, assumissem publicamente que de fato a foto existe, que não é montagem, que não é falsa. Mas foi em vão, porque eles continuam mantendo, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, que a foto não é verdadeira, que a foto é falsa. E mais um detalhe, a diretoria do Flamengo recebeu informações, soube que não era apenas os 2 funcionários que aparecem na foto, um supervisor, o outro roupeiro, que estavam lá. Outros funcionários do Flamengo também estavam no evento. O Flamengo teve a confirmação de que de fato o Gabigol utilizou a camisa do Corinthians. E o Flamengo tem a informação que o Gabigol não ganhou apenas uma camisa. Ele ganhou 2 camisas do Corinthians que ele pediu. Essa é a informação de bastidor que o Flamengo tem. O Flamengo sabe que o Gabigol pediu 2 camisas do Corinthians. E ele tem 2 camisas do Corinthians. Os dirigentes estão inconformados. Alguns tristes, utilizaram a palavra triste, sem acreditar com tamanha falta de respeito do Gabigol. Teve gente dentro do Ninho do Urubu que chegou a gritar, a falar: não é possível, fez de sacanagem, fez para vazar de propósito, não pode ser tão... Aí eu não vou falar a palavra aqui, mas os dirigentes estão inconformados. Funcionários extremamente tristes, funcionários
que inclusive bateram palma no retorno dele após a punição, ele ainda está sob efeito suspensivo. O sentimento dentro do Flamengo, do Ninho do Urubu, é de ingratidão total, total. O Gabigol está com um clima péssimo. Hoje ele não foi a campo, ficou apenas fazendo trabalho de fisioterapia lá no Ninho do Urubu. Clima péssimo. O Gabigol está sem clima no Flamengo. E o Gabigol nunca foi um cara de ter uma relação muito próxima com todo mundo do elenco, por exemplo. Ele mesmo fala isso, que ele não tem muitos amigos no mundo da bola. Ele não tem muitos amigos jogadores. Inclusive, até mesmo quem apoiava uma possível renovação de contrato dele, e não eram muitos, pelo contrário, era a minoria, hoje já não apoiam mais. Entendem que não tem mais por que o Gabigol continuar no Flamengo, ou até mesmo o Flamengo oferecer uma renovação para ele. O Gabigol, gente, está dando trabalho ao departamento jurídico do Flamengo, está dando gasto ao departamento jurídico do Flamengo. Não está sendo barato. Os funcionários não estão medindo esforços para tentar fazer com que Gabigol não tenha mais a punição. Eles se sentiram traídos. Se o torcedor do Flamengo está se sentindo traído, os dirigentes do Flamengo também estão com esse sentimento de traição, de ingratidão. Ingratidão resume o ambiente do Flamengo hoje para Gabigol. Alguns jogadores não gostaram, obviamente, acharam falta de respeito. Então, pessoal, assim, o que eu posso trazer de informação para vocês nesse momento, inclusive, isso precisa ser dito, uma das principais, ou se não a principal torcida organizada do Flamengo, a Raça Rubro-Negra, emitiu uma nota oficial enorme, é porque eu não tenho como ler aqui, mas é uma nota extremamente pesada. Essa torcida que apoiou o Gabigol não apoia mais. Eu falei no meu Twitter e repito aqui. O Gabigol perdeu o seu principal advogado. A torcida do Flamengo, o Maracanã. Porque nem esses mais vão apoiar o Gabigol. E o fato dele estar negando piora ainda mais a situação do Gabigol com dirigentes do Flamengo. Não vou dizer todos. Conversei com alguns e todos falaram, Vene, a situação piorou, porque ele não confirmou publicamente. Ele continuou mantendo a postura de dizer que a foto é falsa, sendo que todos no Flamengo sabem que a foto é verdadeira. Todos no Corinthians sabem que a foto é verdadeira, porque lá no Corinthians eles sabem que o Gabigol pediu 2 camisas. Pessoal, é verdade. A foto é verdade. Como nós aqui do canal Vene Casagrande sempre noticiamos. Embora a assessoria e o empresário do Gabigol tentassem fazer com que a torcida acreditasse que a foto era mentira e que o culpado era a imprensa ou o jornalista Vene Casagrande. Eles tentaram, mas não conseguiram. A nota 7 para todo esse time do Botafogo. E é tão bom passar com 7, né, gente? Antes de mudar o assunto aí, eu posso ser justo? Rápido. Cometer uma justiça aqui. Certa vez eu disse aqui no programa que a chance do Flamengo se classificar era maior do que a do Botafogo se classificar. E o Botafogo se classificou primeiro que o Flamengo. Parabéns. Aí. Justiça seja feita. É isso. Agora, tá perdoado. pode ser Flamengo e Botafogo, né? Pode. Cuidado. Pode ser Flamengo e Flu. Pode ser Botafogo e Flu. Pode ser. Se passar o Fluminense já garantiu em primeiro, né? O Botafogo a gente ainda não sabe. O Botafogo ainda não sabe. Então pode ser Bota e Flu. Se for Fla... O próprio Flamengo pode passar em primeiro ainda. Ainda pode. Todo mundo pode passar em primeiro. Eu também. E o Vasco, será que passa? Para, Vene, depois de ficar pedindo desculpa pros outros, igual que tá me pedindo. Gente, Ó, será que no o Pedrosa saiu de férias já imaginando? Eu vou descansar, o bicho vai pegar no O Vasco. meu marido ontem vendo os stories do Pedrosa, e ele... Pedrosa saiu bem do olho do furacão, Ele né? saiu, ele muito bem informado, ele já sabia, ó, eu vou tirar meu time lá de Teve um que eu descansar. respondi assim, pô, os negócios pegando fogo no Vasco e você na Europa, pô. É porque eu não falei essa palavra, eu falei outra. Eu sei. Cadê o Pedro Certezas? Volta na tela então. Vamos lá com ele, que tá feliz da vida. Qual camisa ele tá usando aí? Olha lá. Não é a do Deixa eu time. ver.
Não, já, pô, Ainda. já usei uma vez, eu tomei um esporrinho, eu falei, não vou mais usar também, não vou ficar na minha. Ô, certezas, só pra Oi. eu entender essa questão aí do Gabigol. Uma dessa ele tá lá, vazou com a camisa do Fogão. E é muito bonita a nova, por sinal, tá? Bem bonita, tá? Absurdo, eu achei muito fera. Gostaria dele no Fogão? E ele é legal? Ah, mano, pra terceiro reserva talvez tenha vaga, tá ligado? Tá chegando o Igor Jesus aí no meio do ano, pá, tá em uma fase, a gente gosta de um maluco mais goleador assim. Mas acho que ele usaria porque é a camisa muito linda, né, mano? Tem essa parada também. Ô, Pedro, certeza. Agora é o seguinte, em relação a esse Botafogo aí, dá pra dizer que é uma classificação surpreendente? Se a gente tivesse aquele nosso quadro lá, o verdadeiro ou falso, classificação do Botafogo na Libertadores é surpreendente? Ou foi Mas surpreendente? quando que esse quadro teria sido feito? Agora, hoje. Não. Não, então acho que não. Não é surpreendente. Você imagina. Eu acho que se o quadro fosse feito depois da derrota pra LDU, eu acho que aí, tipo assim, se o Botafogo se classificar, vai ser surpreendente? Aí eu acho que eu votaria assim, entendeu? Porque assim, se você pegar o grupo do Botafogo, falar assim, ó, nesse grupo aqui, o Botafogo se classificar é surpreendente? Eu acho que não. Antes de tudo. Agora, depois das duas derrotas iniciais, nos dois primeiros jogos, sendo uma delas um banho de bola em casa, eu acho que aí poucas pessoas cravariam que o Botafogo conseguiria se classificar faltando uma rodada, entendeu? Tanto é que o Botafogo começa a Libertadores, que eu acho que foi o maior erro de planejamento do Botafogo, com um técnico interino. Passa pela pré-Libertadores toda com um técnico interino, o que eu acho que até faz um certo sentido, porque você trazer um cara não sabendo se vai continuar na Libertadores é um chamariz a mais ou a menos para trazer um técnico com mais renome. Mas assim, começar a Libertadores com um técnico interino, que era o Fábio Matias, perdão, eu acho que foi um erro crasso de planejamento, até que a gente sofreu uma derrota ridícula em casa para o Júnior Barranquilla tomando um banho. Agora, eu acho que o Botafogo tinha a obrigação de se classificar nesse grupo. E cumpriu a obrigação. Vocês concordam mesmo com esse começo? Inclusive, essa derrota para o Júnior Barranquilla é a diferença de saldo de gols que faz com que o Júnior Barranquilla jogue pelo empate, né? Os dois estão com 9 pontos e o Júnior vai jogar em casa, E o mais curioso do que o Certezas falou, tipo assim, você pegar depois da derrota pro Júnior Barranquilla, em casa, um baile de bola, porque a teoria é que o time mais difícil do grupo seria a LDU, não o Júnior Barranquilla. Então, você fala assim, puta, tomamos 3-0 em casa pro Júnior Barranquilla, imagina o que vem da LDU. Acabou. Por aí. E a LDU nem vai se classificar. A LDU já está eliminada com a rodada de antecedência também. Tá brigando para ir pra Sul-Americana. Brigando para ir pra Sul-Americana. Eu acho que, assim, é uma classificação do Botafogo que, além dela ser muito comemorada pelo jeito que foi, vamos para a parte prática. O Botafogo vai ganhando cancha com o Arthur Jorge, o trabalho vai se fortalecendo e chega no meio do ano, já tem confirmado algumas contratações. Inclusive a do Alan, eu sempre confundo. Do Alan, ex-Napoli, etc., ex-Vasco, que chega pra mim com cancha pra ser titular do time do Botafogo, pra mudar o meio de campo do Botafogo. Então, é um clube que terminou o ano com terra arrasada. A gente precisa lembrar, dia 31 de dezembro o Botafogo estava com terra arrasada. E ele vai, em 5 meses, tendo passado por uma crise no meio, o Botafogo, terra arrasada, crise, o Botafogo, não tem aquele negócio, do fundo do poço você não passa? O Botafogo cavou, o Botafogo chegou no fundo do poço e cavou. E agora ele consegue começar a respirar, começa a sair com o trabalho do Arthur Jorge, contratações chegando. Cara, é um trabalho de recuperação muito interessante do Arthur Jorge. Eu acho que o grande marcador dessa nova fase, assim, é que o Vitor Lopes sempre fala, né? Ih, 2023, sei que lá, mas é porque eu acho que... Não falo mais nada, senão você fica falando. Aí eu não vou falar mais nada hoje. Fala o que você quiser aí. Não, cara. Porque eu acho que o 2023 era um fantasma ainda no início do ano. A verdade é essa. O Botafogo, até passar da pré-Libertadores, existia esse fantasma. Eu acho que o grande marcador de virada, assim, foi a chegada do Arthur Jorge. Você vê pelo discurso dos jogadores, pela postura do time em campo. Até o Thiago Nunes e o Fábio Matias, existia uma desconfiança bizarra, tanto do torcedor para o time, quanto do time para ele mesmo, assim. O Thiago Nunes fala que os jogadores somatizavam e tinham medo e pediam para não jogar. O Fábio Matias não passava muito confiança porque, querendo ou não, era um técnico interino, não sabia o que a gente precisava ali, né? E mas agora, a chegada do Arthur excelente Jorge... trabalho no geral, né? No geral fez. A parada que ele entrega ali depois de uma derrota muito ruim em casa na estreia da Libertadores.
que foi o pior resultado dele também. Isso tem que ser falado, porque até lá ele fez um bom desempenho. Mas agora acho que a chegada do Arthur Jorge dá uma nova cara para esse time. Eu acho que os jogadores fazem o torcedor entender isso também. Que a chegada do Arthur Jorge, pelas entrevistas que os jogadores dão, pelo posicionamento deles, fala, cara, não, agora chegou um cara que trouxe confiança pra gente, que fala muito de vitória, fala muito de sucesso. A entrevista de ontem do Danilo Barbosa, ele fala isso, ele fala, não, ele chegando, ele dá confiança pra gente, ele fez a gente acreditar de novo. Então acho que a chegada dele foi o marcador dessa nova era, né? Enterrando de vez o que aconteceu no passado. Então 2023? 2023 agora eu acho que... Agora sim. Não, eu acho que para dói, enterrar definitivamente 2023, o Botafogo vai ter que levantar o troféu. É isso. Porque beleza. toda vez mas eu acho que é diferente. Toda vez que houver uma eliminação, né, algo fugir do ideal, vão lembrar 2023. Mas será que não é só se mas cair eu nesse acho- contexto de gol no final, virada? Eu acho que só Não, talvez que cair eu nesse contexto. Não, então, eu acho que isso que o Certezas falou eu acho que ela é muito verdade. Porque quando o Arthur Jorge chegou, eu gravei um vídeo e falando lá, o trabalho dele no Braga era assim. Porque o Braga normalmente está ali na posição de brigar pela quarta posição, brigar pela quarta força e tudo. E tendo uma postura de, beleza, ó, os três lá da frente, às vezes brigava com o Sport, que não faz um século muito legal, apesar de ter ganhado 2 títulos nos últimos 3 anos, mas no geral. Mas era quase como uma posição meio que de subserviência, de dizer, ó, beleza, a gente já sabe que a gente não vai bater. E o discurso do Arthur Jorge lá no Braga era de, não, a gente pode, a gente vai dentro dos caras, vai jogar... Então, assim, isso era ele lá e a gente imaginava que ele ia trazer isso pra cá. E acho que a forma como ele começa o jogo com a LDU lá no Equador, eu acho que assim, contaminou positivamente todo mundo. Porque ele fala assim, ó, a gente tem que ir pra cima, a gente é o Botafogo, eu confio em vocês são foda e tudo. Aí beleza, ele sobe o morro, ele bota todo mundo trancado, ele fala, ih, rapaz, não é. Não, ele falou, vai subir lá, vai jogar todo mundo, vamos pra dentro dos caras. Jogar com 4 atacantes, beleza, tomou um gol no começo, mas depois perdeu por 1-0 só, teve chance de empatar e tudo, poderia ter tomado o segundo no final do primeiro tempo. Mas acho que essa postura foi uma postura que ganhou os caras. Dele dizer, ó, eu acho que a gente pode, imagino que ele deve estar falando, a gente vai dentro com qualquer time do campeonato. Eu acho que mais do que os caras, eu acho que isso contaminou também a torcida, cara. Porque a torcida precisava dessa injeção de ânimo, tá ligado? Mas é que Então- eu acho que a torcida vem no embalo da postura dos jogadores, né? Não, beleza, mas assim, eu acho que era difícil, obviamente, virar o elenco, né? Porque o elenco tinha, querendo ou não, tinha essa peste do derrotismo, os caras cabeça baixa, mas trouxe muita gente nova. Agora, a torcida também tava assim, eu acho que isso que é o mais grave. Você encarar uma torcida que acha que é até arrasada direto é muito complicado. Então, quando ele chega colocando o time pra frente, 4 atacantes, e vão pra cima de qualquer um que tiver... Eu acho que isso aí dá uma inflamada na torcida que tava precisando muito, assim. Porque eu acho que a virada é a chegada dele. Você perde um clássico em casa pro Vasco, como perdeu em fevereiro, saindo na frente, tomando virada, todo aquele roteiro. Aí no final do jogo, o teu treinador vai pra coletiva e diz, não, os caras, tem cara aqui que tá pedindo pra não jogar. Que era pra ele ter sido demitido ali, né? Como é que a arquibancada Era vai... pra ele ter sido demitido ali. Claro. Porque, Isso é então... uma loucura, cara. Ou então ele se demitir, né? Não, se eu sou diretor... Já que eu tô num cenário como esse, que o meu elenco não tem confiança pra trabalhar, o que eu vou fazer aqui? Se eu sou diretor do Botafogo, eu falo assim, volta lá e dá o nome dos caras. Não vou dar, então você tá mandado embora. Porque quando ele diz o que o Thiago fez, ele expôs o grupo inteiro, né? Inacreditável. Se eu sou lá, eu falo, você tem 2 coisas. Ou você pega o caminho da roça, ou você vai lá e diz quem é, e a gente vai trabalhar esses caras. Porque ele fala, não, tem gente pedindo pra não jogar. Se eu sou do elenco, eu encosto ele e falo, tu foi moleque. Porque aí tu tá me expondo, pô. Como diria Imagina, chega alguém aqui e diz, não, tem gente no elenco da TNT que não pede pra não trabalhar no de placa. Tem medo de ir pro ar. Tem medo de ir pro ar. Se ele fala isso aqui, eu falo, não, você vai ter que dizer quem é, pô. Não, Porque o cara vai achar que diria sou o eu Capitão que- Nascimento, Pô, né? Você vai se explodir, vai me explodir e vai explodir Porra, o mundo inteiro. lógico. Então, assim, é brincadeira. Eu acho que é isso que também explica muito a entrevista do Danilo Barbosa ontem. Ele fala, não, a gente precisava de um líder, a gente precisava de um cara que abraçasse a gente. Com certeza. Porque depois que aconteceu com o Thiago Nunes, é o que precisava mesmo, né? Eu só tenho o Bruno Lage também não foi esse cara, né? Não. Depois do Luiz Castro, esse cara parece que finalmente chegou, que é o Arthur Jorge. Pra Eu tenho um fechar ponto aqui. que eu acho que a gente fala muito, às vezes, do Botafogo, a gente também olha muito pro âmbito emocional. Principalmente pelo 2023, do jeito que foi, o emocional e tal. Mas, cara, tem coisas no jogo de bola, como diria o professor Luxemburgo, que é
ele coloca o Bastos pra jogar, que é o que muda Ele acerta a sensivelmente. defesa, pô. E foi muito Ele bem. é de novo. sensivelmente uma alteração na defesa. O Bastos faz, inclusive, ontem um jogaço. Belo jogo. Que no ano passado a sensação era que o Bastos não podia jogar. Exatamente. Não só isso. Eu acho que dos 10 jogos, sei lá, que ele fez, o Bastos não jogou bem pra cacete em 1 ou 2. O Exatamente. resto jogou muito. Então é uma coisa que a gente tem que olhar pro campo, não é psicológico, é Sim, campo. sim. Ele escolhe, no início da ideia dele, ele coloca o Savarino no time, que é uma coisa que a gente falava aqui. do time. O Savarino precisa jogar, porque o Botafogo perde muito a bola cai no pé do jogador do Botafogo, o Jefinho muito mal, ela sai pra lateral, ela espirra, vai pro... Ele o gosta de jogar Savarino... com o pé, né? Então tem que ser o John, não tem mistério aqui. Mas aí o grande defeito do Botafogo esse ano, a gente falava, meu irmão, a defesa era ruim. Era fragilizada, tomava gol bobo, ninguém conseguia acertar. O cara chega em 3 jogos, ele... Não tô falando que é a melhor defesa do Brasil, mas ele acerta a defesa. Começa a virar uma defesa segura. Tanto é que você vê a quantidade de defesas, de chutes que o John toma, é pouco. Com certeza. Um beijo pra você. Eu tô achando só, eu tô olhando aqui a tabela, acho que o Al-Shabaab, de repente, pode fazer uma ligação, não? Numa dessa. Não dá. Se não, né? Não, mas não é o Al-Shabaab. É algum astro exatamente. que vá para o Al-Shabaab e queira contratar o Arthur Jorge. Tem que ser. Esse Ele é tá o- com um plano essa é a na ordem. operadora que ele não recebe ligação internacional. É isso aí, torcedor. Nem os botafoguenses acreditaram na classificação deles na Libertadores. Definitivamente, o Arthur Jorge chegou botando o Botafogo bem mais ofensivo e dando aquela esperança para os botafoguenses, que estavam jogados às traças por conta do ano de 2023, que foi terrível. Já no caso do Gabigol, o Vene trouxe as últimas informações aí. O atleta foi multado, foi afastado do CT, não pôde treinar com seus companheiros e, claro, além de ter perdido a camisa 10 do Mengão. Ficamos aqui atentos às próximas informações e assim que sair, trago aqui para vocês. Mas e aí, torcedor? Você concorda com a punição que o Flamengo deu para Gabigol? Foi uma punição leve? Não deveria ser punido? Ou será que o Flamengo deveria ser mais rígido e dar uma punição mais severa para o camisa 10? A verdade é que Gabigol jogou no lixo toda a reverência que a torcida rubro-negra tinha por ele. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião. Se curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.